gente canta, meu lugar é aqui aos teus pés, nós temos de Gênesis a Apocalipse diversas experiências disso na Bíblia. Nós temos com Adão, nós temos com Abraão, nós temos com Jacó, nós temos com Davi, com Daniel, com Josué. Nós temos com o próprio Jesus, Filho do próprio Deus. Ele precisava estar na presença de Deus. Não faz sentido. Nós temos Pedro, nós temos João, que foi levado ao Apocalipse. E Jesus falou para ele: sobe aqui, João. E quando ele subiu, a imagem que ele viu era tremenda. Os anjos adorando, os 24 anciões clamando dia e noite sem cessar: Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus. E assentado no trono o Cordeiro. Queridos, eu tenho refletido sobre esse tempo. E o tempo é algo muito interessante, porque o tempo você não gerencia, você não governa o tempo. O ser humano, ele chegou a um cúmulo de se colocar no lugar de Deus, que ele acha que ele domina a própria vida. Você não domina a sua vida. Se Deus quiser hoje, ele faz isso, ó, e você foi. E se você for hoje, quando o Senhor ressuscitar os mortos, e dentre eles você, o que você vai apresentar diante de Deus? Não deu tempo. Não deu tempo, Senhor. Eu não tinha entendido. Eu não tinha entendido. Ou então como aquele rapaz que fala para gente: deixa eu lá sepultar os mortos. Aí Jesus falou: deixar os mortos, sepultar os seus mortos. O que você governa são as suas ações. E para cada ação tem um momento, e para cada momento tem uma oportunidade, porque há um tempo determinado para cada momento e oportunidade, a fim de que o propósito de Deus se cumpra. E nós vivemos uma geração infantilizada, adultos infantilizados, crianças mimadas, jovens infantilizados, e isso tem sido uma família infantilizada, como tem levado a uma igreja infantilizada. E essa igreja infantilizada, ela não dá resposta para esse tempo, porque ela também está no tempo da sua bênção, ela está no tempo do receber. Deixa eu te dar 4 coisas que Deus tem que tratar na tua vida toda vez que você estiver aos pés do Senhor. A primeira coisa que Deus tem que tratar na minha e na sua vida quando nós estamos aos pés do Senhor é o nosso caráter. Eu e você precisamos ter caráter. Não sou eu que vou pregar hoje não, só vou dar os 4 pontos, depois vem a pregação por aí. A segunda coisa que Deus precisa tratar é o nosso comportamento e conhecimento, atitudes e habilidades. Porque não vai adiantar chegar dizendo: não, mas não deu tempo de eu mudar, não deu tempo de eu entender que eu sou assim. A terceira coisa que Deus tem que tratar é a comunhão. Sabe por que a gente não gosta da comunhão? Porque a gente não tem caráter. O cara está deturpado, está doente, está precisando ser tratado. É porque a gente fala de caráter, a gente pensa só mal pagador, a gente pensa: não, querido, estou falando de caráter espiritual. Estou falando de posicionamento diante de Deus. Estou falando de você falar para Deus uma coisa e cumprir. De você saber que apesar de você ser assim, você vai se esforçar para ser como Deus quer. É isso que eu estou falando. A primeira coisa é caráter. A segunda, conhecimento. A terceira, falei agora, comunhão. Sabe por quê, querido? Porque nós nos afiamos uns com os outros. Quando nós nos... Sabe que a pessoa que não se submete ao outro, quem não tem caráter. Porque quem tem caráter sabe que ele precisa do outro. Quem tem conhecimento sabe que o que falta nele está no outro. Por isso a comunhão. Porque é na comunhão que Deus dispensa as suas bênçãos. Nós não somos um, o Pai é nosso.
Quando Deus pega lá em Gênesis e fala, façamos, estava o Pai, o Filho, o Espírito Santo e nós. Não vai dar para você falar que você não conseguiu. O Evangelho é para todos, e todos quantos o Senhor chamar. Mas acima de tudo, se Deus tratar meu caráter, se Deus tratar meu conhecimento, se Deus tratar minha comunhão, Ele vai tratar uma coisa que é muito mais importante, que é meu coração. Uma igreja nesse tempo, ela precisa de pessoas e líderes que tenham caráter, que tenham conhecimento, que tenham comunhão, mas que acima de tudo, tenham coração. Que tenham coração. Quando você cantar tudo que tenho é teu, você tem que entregar esses 4. No mínimo. Por baixo. Mas esses 4 fazem os pilares gigantescos do que Deus pode fazer em nossas vidas. Uma família precisa de um homem com caráter, com conhecimento, com coração, com comunhão. Precisa de mães com caráter, mulheres com caráter, com conhecimento, com comunhão e com coração. Uma família precisa de filhos com caráter, com conhecimento, com comunhão e com coração. Uma igreja, ela tem que ser baseada em caráter, pessoas de caráter, pessoas de conhecimento, pessoas de comunhão, pessoas que tenham coração. Porque uma sociedade clama por isso nesse tempo. Uma sociedade clama por isso, uma família clama por isso, um amigo seu nessa hora está clamando por isso. E não queira você fazer como Moisés. Deu um monte de desculpa para Deus, até que Deus se irou contra Moisés. E Deus está falando com você, mas eu não sei falar direito. Moisés é com você, mas eu não sou persuasivo. Moisés é com você. E aí você fala, não Senhor, eu não sei, não é comigo, eu não posso. Falta de caráter. Moisés pagou um preço por não ter tido o alinhamento. Foi um grande homem, um grande profeta, um grande pastor, mas não entrou na terra prometida. E eu quero orar nessa manhã, que se levante uma geração com caráter, uma geração com conhecimento. Chega de preguiça, seja de achar que você vive nas redes sociais, você sabe alguma coisa. Somos ignorantes até acerca de nós mesmos. Uma geração que tenha comunhão, que não vai exigir do outro aquilo que ele não pode, que ele nem faz e que o outro não tem competência de dar, para se achar valorizado, para se achar grande, para se achar aceito. Uma geração que tem um coração quebrantado, contrito, disponível, rendido ao Senhor. Rendido ao Senhor. E eu queria te desafiar nessa manhã, você que está aqui, você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, de fazer essa oração agora, de falar com o Espírito Santo. Sonda meu coração nessa manhã, sonda minha mente nessa manhã, sonda o meu caráter nessa manhã, Senhor. Sonda os meus conhecimentos nessa manhã. Sonda, Senhor, a minha comunhão nessa manhã. Sonda, Senhor, o meu coração e vê se há nele algum caminho reto, Senhor. E aplana, Senhor, as veredas da minha justiça. Aplana, Senhor, os nossos corações como igreja, como pessoas, como famílias, como servos e servas do Senhor. Aplana o nosso conhecimento, Senhor, alinha o profético, Senhor, ele tem a função de alinhar o homem com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, com aquilo que Deus tem para manifestar dos céus na terra. E nessa manhã eu chamo uma geração nessa manhã com caráter tratado, Senhor, com conhecimento abastecido, cheio de sabedoria, cheios de graça, Senhor. Eu chamo uma geração de comunhão, de unidade no Espírito, e um só corpo, e uma só fé, e um só batismo, Senhor, em sujeição uns aos outros. Eu chamo uma geração de coração tratável, de coração tratável,
de corações tratáveis, aquebrantados, disponíveis, submissos, Senhor, de uma igreja que vai fazer uma diferença nesse tempo. Eu chamo essa igreja sobre Itabuna, sobre o Bahia, sobre o Brasil. Espírito de Deus, vem, Senhor, alinha os céus nessa hora sobre este lugar, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre cada um de nós, sobre o nosso ministério, Senhor. Eu profetizo nessa hora, Pai, um alinhamento, Senhor, de tempos, ações, oportunidades, para que nós venhamos manifestar o teu amor, a tua graça, a tua cruz, a tua pessoa de Cristo, através de cada um de nós. Que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu governo, que venha do teu Espírito, que venha do teu poder, que venha da tua graça. Oh, chega na bola, chore, alinha nessa hora, Senhor, alinha nessa hora, Senhor, cada um de nós, alinha cada família aqui. Nós chamamos aqueles que hão de ser seus, nós chamamos aqueles que hão de ser salvos, nós chamamos aqueles que haveremos de discipular, nós chamamos aqueles que haveremos de proclamar o Evangelho, nós chamamos as oportunidades do Senhor, em nome de Jesus. Mas nos dê nessa manhã um coração segundo o teu. Nos dê um caráter segundo a pessoa de Jesus. Nos dê um conhecimento sobrenatural, sobreexcelente, como havia em Daniel. Um conhecimento de um espírito diferenciado, como havia em Caleb e Josué. A sabedoria do Cristo, a mente do Cristo, que ela seja ativada em nós nessa manhã. Que a mente de Yeshua seja ativada no nosso espírito nessa manhã. Nessa manhã. Agora, em nome de Jesus Cristo, na autoridade do poder do Cristo, que venha a mente de Cristo, a mente do Hamashia, a mente de compaixão, a mente de misericórdia, a mente do conhecimento da eternidade, do Pai, dos céus, das maravilhas de Deus. Que venha, Senhor, que venha nesse tempo um posicionamento, um alinhamento, uma dispensação do teu Espírito e da tua graça sobre o MGC, sobre as igrejas de Jesus, sobre os profetas de Deus, sobre os apóstolos, sobre os ministros do Senhor, sobre os pastores, sobre os evangelistas, sobre os mestres, sobre a igreja de Jesus na grande comissão do Ide e fazer discípulos. Libera agora, Senhor, um Ide sobre cada coração, sobre cada mente, uma capacitação dos céus, o mover do Espírito, uma fome, uma vontade de tratamento da alma e do caráter, um desejo apaixonante pelo conhecimento das verdades do Evangelho, das glórias, daquilo que o Senhor tem para manifestar nesse tempo, das necessidades humanas desse tempo. Que o Senhor libere um desejo de estarmos juntos, sermos um só corpo, um só Espírito, um só batismo, uma só palavra, uma só fé, um só Deus e Pai de todos nós. Que o Senhor libere corações apaixonados, corações tratáveis, corações alinhados. Que as paixões humanas não nos roubem mais do Senhor. Que as nossas idolatrias não nos deixem usar o Senhor como meio, usar a Deus para benefício próprio, mas que nós possamos crescer no conhecimento, crescer na pessoa, crescer na mentalidade de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vem sobre nós, nos deixa ser nessa manhã a geração que busca a tua glória, Senhor, mais que a própria vida.
Diga para o Senhor nessa hora: me deixa ser, Senhor, a geração que busca a tua glória, Senhor, mais que a minha própria vida, mais que a minha própria vida. Peça ao Espírito: me deixa ser, me deixa ser, me deixa ser. Caia, Senhor, tudo aquilo que está impedindo de eu ser. Caia, Senhor, aquilo que está amarrando as nossas mentes. Caia, Senhor, tudo aquilo que está travando as nossas vidas no mundo. Nos deixa ser a geração que responde os céus nessa hora, de conhecer a tua glória mais que a nossa própria vida, mais do que a nossa própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca. Cante a Ele, declare a Ele. Rasga os céus sobre este lugar, rasga os céus aí na tua casa, rasga os céus sobre a tua vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, não nos deixes sair da tua presença. Sem ti deixa ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Bate assim, ó, fala pra Ele: nos deixa ser geração que busca. Ele está clamando por essa geração. Ele está chamando essa geração. Ele está te buscando nessa manhã. Deixa Ele te encontrar, deixa Ele te achar, deixa Ele achar o teu coração. Se você ainda não foi, se você ainda não se tornou, é porque ainda tem algo para tratar. Mas esteja disponível, esteja disponível. Sinta o Espírito de Deus te chamando. Sinta o Espírito de Deus te convocando. Sinta o Espírito de Deus. Se você tem fé, você vai ver que Ele está aí, que Ele está te clamando, que Ele está te convocando, que Ele está te habilitando. Renuncie seu eu, renuncie nessa hora e deixa Deus ser. Deixa Deus ser. Deixa a glória de Deus ser mais importante do que a tua própria vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode depositar nesse momento no gasofilácio. Amém? Deixa eu dar alguns avisos aqui antes da apóstola começar a ministrar nessa manhã. Aleluia. Eu quero pedir primeiro a pastora Thalita para vir compartilhar do sonho dela, que tem a ver com o que eu estou pensando e sentindo no meu espírito. Tem a ver com o que nós estamos falando agora.
A paz, irmãos. Então, eu compartilhei com os apóstolos, com os líderes, que eu tive um sonho que eu tinha visto os meses do ano, apareciam os meses do ano, assim, para mim. E a partir do momento que eu vi aqueles meses do ano, aí eu ouvi uma voz que falava assim para mim: morte, escassez, fome e abundância. E a partir do momento que eu ouvi aquilo ali, eu fiquei tentando na minha mente lembrar o tempo que começou o Covid, que começou em 2020, né? Março de 2020. Aí na minha própria mente eu ficava tentando ver nos meses, os meses que teve morte, né? Os meses que teve escassez, fome, só que é o que a gente falou, que a gente está vivendo esse tempo ainda de morte, né? E de escassez e de fome também em muitas famílias. E foi mais ou menos isso, e eu não tive mais discernimento de nada, não. Se você pegar na Bíblia, toda vez que você tinha medo, morte, escassez, era o tempo que Deus estava preparando o quê? Pessoas, libertadores, homens e mulheres que estavam sendo habilitados para um tempo de abundância. Essa é a revelação do teu sonho. Deus está preparando neste lugar, em nosso ministério, em vários ministérios desse tempo, homens e mulheres, para um tempo de abundância da presença, da graça e do favor dele. Agora é interessante que Deus podia fazer sem um homem, não é verdade? Deus precisava de Josué para fazer? Deus precisava de José para fazer? Daniel? Mas ele escolheu fazer. Por quê? Porque o homem caiu de Deus e Deus não mais assombra o homem, vamos colocar assim, na obrigação de fazer, não. Deus se faz conhecido através de nós. Para Deus se fazer conhecido através de nós, eu preciso conhecer Deus. Então o que eu quero falar para vocês é que Deus está falando nesse tempo de uma forma muito abundante, muito sobrenatural. Nós precisamos tomar cuidado em ter ouvidos e olhos nesse tempo, porque senão você se contamina com as mentiras do mundo, com as politicagens do mundo, e você perde o time, o momento daquilo que Deus quer habilitar nessa hora. E se for você o que vai ser habilitado para uma geração, para salvar uma geração, salvar a tua casa, salvar os teus e os do Senhor. Já parou para pensar nisso? E eu vejo isso acontecendo de outra forma também, porque eu quero trazer justamente isso nessa manhã. Nós estamos agora com um estudo bíblico online com todas as igrejas do nosso ministério, de Itabuna, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Cabo Frio, Nova Iguaçu. Creio que em breve nós teremos outras comunidades. Fomos chamados por uma grande colheita também. E eu tenho visto esse mover. Ontem o pastor Paulo estava falando para os casais aqui da igreja. E eu tenho observado que assim, o romper da morte do apóstolo é como se tivesse virado várias chaves de coisas que ele preparou. A morte dele não foi em vão, muito menos o trabalho dele de 39 anos, né, no ministério. Mas se nós não nos permitirmos, se nós não lançarmos nossa vida sobre isso, também não vai adiantar. O pastor Estevão falou para os jovens daqui a uns dias nós vamos ter reunião com todos os jovens do MGC. Nós vamos ter reunião de casais com todos os casais do MGC. Olha que legal. A gente precisa perder aquela história que a grama do vizinho é melhor do que a nossa. Não é tão boa quanto a nossa, desde que você cuide bem. Se ele está cuidando bem da dele, se a nossa está ruim, é porque a gente não está cuidando bem da nossa. Então eu quero te motivar, eu quero te incentivar. Nós vamos ter reunião de homens essa semana com o pastor Matias. Nós vamos ter reunião de mulheres. A apóstola vai alinhar com a apóstola Nancy e vai falar para as mulheres.
Nós vamos ter reunião de jovens essa semana comigo. Ontem no encontro de casais eu me despertei por algo. E quarta-feira é feriado. Talvez a gente possa alinhar aí para quarta-feira. Fazer até mesmo presencialmente aqui à tarde. Mas Deus, o que adianta Deus fazer tudo isso? Aonde está você em tudo isso? Então fique ligado. Amém? Então os avisos curriculares da semana vai ser segunda-feira, amanhã, meio-dia, a oração aqui na igreja. Quarta-feira teremos o culto às 19 horas, se for o toque de recolher até às 8. Se for até às 21, nós teremos o culto normal, das 7h30 até 9 horas. Os homens eu vou ter que alinhar com o melhor dia para todos, para a gente fazer a reunião, que vai ser essa semana. E os jovens ficam aqui, subentendido que quarta-feira à tarde nós teremos o encontro. Eu vou só ver se todo mundo vai estar disponível aqui, ninguém vai sair e tal. Amém? E domingo às 10 da manhã estaremos aqui. Domingo é a Santa Convocação, perdão. Que bom, Teresa. A pastora me lembrou aqui. Domingo nós teremos a nossa Santa Convocação. Hoje é importante você assistir as ministrações da sede, as duas. A de manhã e a de noite vai estar no YouTube. O culto lá está sendo só online, porque o Covid no Rio está complicado. E essas duas ministrações de hoje da sede vão fundamentar a ministração. E a de terça, né? E a de terça vai fundamentar a Santa Convocação de domingo. Então, domingo nós teremos jejum, desde a hora que você acordar até 6 horas da tarde. Estaremos aqui o domingo todo na igreja a partir das 10 da manhã. E Deus vai. E esteja pronto, queridos, para ser usado pelo profético de Deus. Eu estou com impressão aqui. Fala que é impressão, não precisa falar que é de Deus. Gente, eu estou achando que é isso aqui. Porque Paulo diz assim, você fala e os outros julguem. O que é julgar? É ver se você tem coerência. Está na palavra, está com dentro daqueles irmãos, está no tempo que estamos vivendo, mas não deixa de ser usado por Deus. O maior poder está na congregação dos santos e não na pessoa que nós somos. Então, peça a Deus para ativar você. Você vai ter um domingo inteiro de jejum. Peça a Deus para transformar você, para trabalhar em você, para ministrar em você. Não perca tempo. Você governa as ações, não é o tempo. Amém? A apóstola vai ministrar hoje. Arthur, ora aqui pelas ofertas e pelos dizimistas. Pelas ofertas, né? Se você ainda não ofertou, as ofertas estão ali atrás. Você pode pegar o envelope também para os dízimos, para as ofertas. Lembrando que dízimos e ofertas, gente, é uma forma de adoração, não é a igreja, mas uma forma de devolver aquilo que nós temos como primícia, certo? Não é uma forma de apenas sustentar a casa de Deus, porque também é, mas é uma forma também de você falar, honrar a Deus, um tipo de adoração. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Pai, muito obrigado por esta manhã, por essa presença doce e agradável. Queremos te agradecer por cada momento estar conosco, Pai. Queremos te agradecer por estar sempre presente em nossas vidas, Pai. Deus, queremos te entregar, Pai, agora as ofertas e os dízimos que foram depositados na casa de Deus, Pai. Para que essas pessoas possam ser honradas, tanto no mundo dos homens, mas quanto estiverem aí na sua frente, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar todos aqueles que puderam dar e aqueles que ainda não podem dar, Pai. Porque nós sabemos que os tempos são difíceis, mas nosso Deus é o dono de todo ouro e de toda prata. Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus que protege. Então nós queremos acreditar, Pai, na sua abundante graça. Nós queremos acreditar na sua abundante misericórdia, Pai, conosco. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Tutu. Amém, irmãos. Glória a Deus, porque nós estamos na casa do Senhor. Tem um assunto que eu venho refletindo com Deus já há alguns dias. E eu comecei a refletir justamente porque eu acordei. E a primeira coisa que me veio ao pensamento foi essa palavra.
inteligência espiritual. E eu imagino que o Senhor Ele queira tratar conosco desse assunto. E ontem eu falava para os casais sobre isso, é uma coisa que eu venho alimentando isso no meu espírito. Por quê? Porque nós temos falado muito sobre inteligência emocional, nós temos falado sobre o tempo da mente, sobre as emoções, nós temos falado de ansiedade, nós temos falado, de depressão, nós temos vivido tempos de confinamentos para algumas pessoas, tem pessoas que estão vivendo o pavor, o medo do Covid. Então nunca falamos tanto das emoções quanto nesse tempo. Mas o fato é que o que nós temos vivido nesse tempo, eu creio que o Senhor Ele quer nos levar a uma reflexão, e não somente a uma reflexão, mas uma ação de uma mudança, de uma reação, de algo positivo, de algo que venha trazer modificações no teu espírito, para que nós possamos viver plenamente a eternidade. O fato é que a gente sonha e a gente imagina que a gente vai morrer para viver essa eternidade. E o Senhor está dizendo assim que a eternidade ela já começou. Você já está nela. E qual é o entendimento, qual a ação, qual o teu comportamento hoje, agora, para estar vivendo essa eternidade? O fato que não há merecimento em nós para que possamos ter tanto de Deus, mas é a graça de Deus em nós, é o amor de Deus que nos envolve, é o amor de Deus que nos toma, que nos toca e que nos arrebata todas as vezes que nós nos aproximamos a Ele. Só que nós somos muita emoção. Nós somos alguns sanguíneos, São explosivos, outros são dominadores, outros são apáticos. O fato que há comportamento, há um jeito de cada um. Mas só há um Deus. Só há um Deus. Então você pode ter a tua alma, você pode ter o teu comportamento, mas o Espírito de Deus é um só. E é esse Espírito de Deus que quer, na verdade, moldar as tuas ações e moldar os nossos comportamentos para que a gente tenha um único destino: o céu. Hoje de manhã eu fiquei imaginando que esse destino, o céu. Você consegue imaginar você lá, sentado, assim, seu ombro encostado assim no ombro de Deus? Sabe, você poder ver e contemplar os pés de Jesus. Enquanto nós adorávamos aqui, veio um versículo lá no livro de Isaías que fala assim: quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Aí eu fiquei logo imaginando aquele que anunciou o Evangelho, que anuncia até hoje o que anunciou o máximo, que é Jesus. Então, se os nossos pés são formosos porque anunciamos o Evangelho de Jesus, imagine os pés dele. E as tuas atitudes hoje poder te levar a essa dimensão de você ver Jesus. O fato é que Ele nos concede tanta coisa legal. Mas o Covid, apóstola, não é um tempo legal. É verdade, não é um tempo legal. Mas é o tempo que Deus está preparando mulheres e homens
para nos conduzir. É o tempo que Deus está preparando mulheres e homens para pregar o Evangelho, para enfrentar esse tempo difícil. E você já parou para pensar que Deus está preparando você? Porque se você, Célio, você teve Covid e você não partiu, isso significa, querido, que Deus tem um propósito. Deus tem uma intenção porque você ficou. E significa que se eu, você e todos nós aqui, você que está nos ouvindo, nós estamos aqui, Deus tem uma intenção em você viver toda essa avalanche que nós estamos vivendo, toda essa transição espiritual. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de transição espiritual. Para isso, Deus nos deu as emoções, Deus nos deu inteligências múltiplas. Olha que nós só utilizamos 14% do nosso cérebro. Nós temos inteligência para a música, nós temos inteligência para a matemática, nós temos inteligência lógica, nós temos vários tipos de inteligência para vivermos bem, porque Deus tem intenção que você viva bem. Deus tem um propósito, há um propósito debaixo do céu, debaixo do sol, como diz a palavra. Mas há uma inteligência dentro de você, que é a inteligência do Espírito. E essa inteligência do Espírito nada tem a ver com a sua inteligência emocional. Nada tem a ver com o seu consciente de inteligência. Nada tem a ver com o seu raciocínio da matemática, da física. Nada tem a ver. Ou tem tudo a ver. Porque o que é de Deus tem tudo a ver com tudo. Porque nada está desconectado. Nada está perdido ou solto. Nós aqui andamos com a nossa cabeça muitas vezes vagueando a lugares que Deus nunca nem mandou. O fato é que no livro de Colossenses 1:9, o Senhor fala assim: Paulo falando: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Uau, existe uma inteligência espiritual. E aí eu falava com Deus essa manhã que esse entendimento espiritual, sabe aquela grande sacada assim, de você não estar compreendendo as coisas, ou então as coisas não estão claras diante de você, e de repente você vai aos pés de Jesus e a coisa vai dizer, parece que aquela nuvem nunca existiu, e que o que era em metade, o que era confuso, se abre. Mas se abre de uma forma tão plena que parece que você nunca teve dúvida daquilo. O que aconteceu? Que a inteligência, o entendimento espiritual chegou até você. Porque há uma verdade de Deus quando Ele diz que eu e você temos a mente de Cristo. Então essa mente de Cristo, ela está acessível para mim. Mas é acessível. Eu tenho que ir lá. Sou eu que busco. Sou eu que cavo. Sou eu que desenvolvo. Sou eu que quero.
Sou eu que movo as minhas ações para buscar o que é o melhor. E o que é o melhor não é o que você acha, nem o que eu acho, nem o que eu penso, nem o que eu quero. Mas há uma inteligência de um Deus supremo que habita dentro de mim e que me faz ter dimensões de coisas que eu nunca pensei. E que descortina os meus olhos para viver situações que eu, humanamente falando, eu não poderia viver. Mas o fato é que Paulo está dizendo assim que é necessário que a gente ore uns pelos outros. É necessário que eu ore a Deus pedindo esse entendimento espiritual. E a palavra de Deus diz que a sabedoria, essa do tipo de Deus, eu posso pedir a Deus. Porque ela não vem de mim mesma, ela vem dele. Queridos, eu tenho descoberto dentro da igreja que nós não temos fé. Nós temos fé em nós. Mas fé em Deus. Porque para eu ter e eu pedir a Deus uma sabedoria que é dele, primeiro eu tenho que entender e acreditar que Ele existe. Depois eu tenho que acreditar que o que eu pedi Ele está ouvindo, que eu não estou falando ao nada. E depois que Ele está me ouvindo, Ele vai me conceder. E que eu posso ter essa inteligência, porque a Bíblia também tenho que crer que a Bíblia é verdade. Eu tenho que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, são coisas muito encaixadas, que se eu não acreditar em uma coisa, não acreditar em outra, como é que eu vou chegar na frente de Deus para pedir para qual Deus? O que eu acho que acredito, o que eu acho que existe. Porque a gente acha que existe um monte de Deus. Ontem eu falava com uma pessoa, e aí eu falando assim, tenho tido muitas revelações de Deus, tenho ido lá na casa, tenho chorado, tenho pedido gratidão para Deus. E aí ela falava para mim, não, mas você é uma pessoa boa, você faz coisas boas, então Deus vai te abençoar porque você é boa. E Deus, Ele vai fazer qualquer coisa para te abençoar. Claro que tem o teu merecimento, porque está sendo com esforço. Não foi uma coisa assim que você ganhou na loteria. Mas até ao ganhar na loteria, se Deus quiser, você ganha. Eu falei, Jesus. O problema é saber se eu vou dar o dízimo do dinheiro que eu ganhei na loteria. Por quê? Porque a gente pensa em um monte de coisa. Porque a gente acha que Deus está aí para abençoar tudo. Qualquer pensamento, qualquer atitude. Simplesmente porque Ele é Deus. E Ele vai abençoando a gente porque a gente é bom. Eu falei, vai morar lá em casa. Vai perguntar ao meu marido, sou tão boa assim. Pergunta para meus filhos se eu sou essa Coca-Cola toda. Porque nada tem a ver conosco. Tem a ver com... E a sabedoria que nós devemos desenvolver, além do conhecimento geral, é o conhecimento espiritual. Porque esse conhecimento espiritual, ele vai me conduzir a ter atitudes que não comprometam a minha eternidade. Uma briga com o marido, eu tenho que avaliar, eu tenho que pensar se está valendo a pena, se isso está me conduzindo para dentro do propósito de Deus. A educação dos meus filhos. Que tipo de mãe eu tenho sido? Se a minha atitude, porque até a minha atitude de super proteger vai me levar,
ou vai levá-los a querer caminhar com Deus? Então são nuances, são perspicácias que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, que nós só conseguiremos se nós buscarmos não a sua mente, mas a mente daquele que verdadeiramente vai te influenciar. Porque a inteligência espiritual, ela não vem de você. Na verdade, eu quero despertar nessa manhã, é que você entenda que não é nada sobre você. Não é nada sobre o teu casamento, não é nada sobre as tuas feridas, nada sobre a tua história, é tudo sobre Deus. E quando nós entendermos isso, nós vamos ter cuidado até com as nossas palavras. O crente tem mania de falar assim, né? Se Deus quiser. Ontem a pessoa falou para mim assim: se Deus quiser, amanhã estaremos lá na igreja. Eu não a vi hoje. E eu estou me perguntando, eu acho que Deus não quis. Ou ela usou o nome de Deus em vão. Porque nós fazemos isso. Nós usamos o nome de Deus em vão. Então, que tipo de inteligência nós estamos desenvolvendo? Espiritual? Ou a nossa inteligência? E Deus nos chama para vivermos essa inteligência espiritual. Vamos abrir no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios 2. Primeira Coríntios 2. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso significa que se nós não tivermos aos pés daquele que verdadeiramente é a base dos teus pensamentos, me desculpa, os teus pensamentos não estão sendo influenciados por Deus. Ou seja, a inteligência espiritual é, na verdade, compartilhar da mentalidade de Deus. O que é inteligência espiritual? Se alguém te perguntar hoje, o que é inteligência espiritual? É você compartilhar da inteligência divina, modulando as tuas ações. Eu posso. O que diz a Bíblia? Que eu tenho a mente de Cristo. Então significa que eu posso. Mas entre o poder e o querer há uma distância. Então eu também tenho que querer. Eu tenho que buscar. Eu tenho que ir em direção de. Eu tenho que querer estar aos pés daquele que é Deus.
E quando esse compartilhar, ele acontece, aí sabe aquela história que eu perguntei assim, de repente acontece, esse de repente é não mais do que eterno. E eu me recordava disso porque assim, a mulher samaritana, ela tinha uma conduta religiosa, inclusive. Ela era religiosa. Ela cria em Deus. Ela, inclusive, cumpria rituais. Ela ia ao poço, como todo mundo, como toda mulher. Aí, de repente, ela tem um encontro, ela teve um compartilhar de umas informações que nunca a religião ia trazer para ela. Porque a religião dizia que aquele poço, aquela água, mata a sede. E nós sabemos que a água mata a sede. Ciência diz isso. Você vai ao médico e o médico diz, olha, você precisa tomar mais água, porque você está ficando desidratado. Porque a ciência diz que o que mata a nossa sede é a água. E são informações que acumulam e que enriquecem a nossa inteligência, o nosso QI, nosso cognitivo. E a gente vai adquirindo conhecimentos. Claro, essa mulher, ela tinha o conhecimento que o que mata a sede, Rafa, é aquela água. E de repente ela teve encontro com Jesus, e Jesus pega e transforma essa informação, essa ciência, e acrescenta à ciência o quê? A fé, algo novo, de que não só aquela água mataria a sede, mas há uma outra sede, e há uma outra água que jorra do trono de Deus, e que mata a tua sede espiritual, as tuas necessidades, que supre você como aquela água não supre. Mas para saber que aquela água que jorra do trono de Deus é uma água que mata a sede, ela tinha o conhecimento natural do homem de que aquela água natural matava a sede. Então o que Jesus fez? Ele juntou o que você tem de conhecimento, o que você tem de prática, o que você tem de vida, o que você tem do dia a dia, a sua rotina, a sua história. Mas ele fala assim, além de tudo isso, se você tiver um compartilhar comigo dessa informação, que há algo novo sobre isso, há um inovar eterno sobre esse conhecimento, que vai trazer um outro conhecimento, que vai fazer assim na sua mente, ó, onde as tuas atitudes não serão mais limitadas àquele conhecimento humano, mas você terá entendimento de coisas que a sua mente não alcançaria. Nesse encontro com Jesus, ela teve o entendimento que aquela água, ela saciava, mas ela queria da outra. E na verdade, ela nem tinha tomado aquela do poço naquela hora, e ela já estava com a sua sede saciada. Como pode? Porque o próprio Jesus, ao compartilhar com você, ele não só sacia a tua sede, mas ele te coloca com os teus pensamentos numa dimensão onde o teu conhecimento humano nunca levará. Porque o conhecimento de Deus, o compartilhar da sabedoria divina, te leva a lugares muito altos, onde os mimimis do dia a dia vão passar a ter um outro sentido. Na verdade, na sua cabeça, passa a não ter mais sentido. Porque Deus troca, Deus avança você. E na verdade, esse avançar do desenvolvimento da tua inteligência espiritual é você sair do leitinho
para você comer alimentos sólidos. E às vezes eu estou dentro da igreja, já li a Bíblia 247 vezes. 200 anos na igreja. Uma boa crente. E tomando leitinho, onde só o conhecimento humano é que é capaz de realizar. E o grande barato de Deus é que Ele quer trocar. Nosso natural vai passar a ser o sobrenatural. Você vai ser sobrenaturalmente sobrenatural. Sobrenaturalmente sobrenatural. Naturalmente sobrenatural. Amém. Como é bom ter um marido, sabe? Glória ao Senhor. É como os olhos que se abrem e conseguem enxergar o óbvio, o que é real, o que é verdadeiro, o que não se deixa enganar pela alma, pelas emoções, mas é constante, é definitivo. Vamos abrir Isaías 5. Tal do Isaías, hein? Luísa que gosta de Isaías. Luísa gosta de ler Isaías. Engraçado que eu vou conhecendo cada um aqui na igreja, eu sei das preferências. Mas isso é conhecimento humano. Não é de Deus. Isaías 5. Se eu achar, né, gente? Sofia canta também, gente? Não? Isaías 5, versículo 20. Ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. Então, peraí, começa assim: ai dos que chamam ao bem. Existe assim um conhecimento natural do homem, e que Deus está dizendo assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes. Ele mesmo nos deu a inteligência. Ele mesmo nos deu o enxergar. Ele mesmo nos deu os sentidos. Mas na verdade Ele está dizendo: é necessário que todos os teus sentidos estejam submetidos ao meu senhorio. Todos os teus sentidos, toda a tua inteligência esteja comprometida ao compartilhar da inteligência divina. Porque é essa inteligência divina que vai moldar a tua inteligência natural. Porque se você só tiver inteligência natural, Deus está falando, para mim não está me dizendo nada. Como é o nome daquele moço que inventou o Google? É o... Quem já assistiu o filme? Hã? Foi o... Não, foi o Foi o Facebook. Foi o Facebook. Isso. Inteligentíssimo. Mas adianta se essa inteligência não for usada para o Senhor? Fica imaginando o Williams, né? Arthur, um QI elevado. Mas adianta não estar submetido ao Senhor? Porque se não tiver submetida ao compartilhar da inteligência divina, queridos, muito provavelmente você vai querer acrescentar
as coisas naturais em nome de Deus. Como é a história do ganhar na loteria que Deus vai abençoar. Hoje é uma loucura que as pessoas elas estão acreditando em muitas coisas. Elas acreditam inclusive dentro das igrejas. Gente, tem gente dentro da igreja que aceita divórcio. Tem gente dentro da igreja que aceita que aceita conceitos da política, que aceita qualquer coisa, que aceita suborno, gente, tem pais dentro da igreja que subornam os filhos. Os filhos estão levados demais para que não dê a disciplina. Se você fizer isso, eu vou te dar o celular, eu vou te dar o tablet. Isso é suborno, porque a palavra está te chamando para você educar o teu filho. E você suborna ele com algo desejável, sendo que seria você o canal de ensiná-lo para algo em Deus, para viver algo maior em Deus. Amém? Livro de Coríntios 1:18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos, sábios. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da mensagem do Evangelho. Vocês são os loucos, em pleno domingo de sol. Vocês estão dentro da igreja. Vocês são uns bandos de doido. O que vocês estão fazendo aqui? Vai para a praia. Vai fazer alguma outra coisa. Imagina que você encontra um casal, o casamento está destruído, a mulher, menina, você é bonita. Seu marido te trata mal, arranja outro. Aí chega alguém do lado dela e fala: faz isso não, meu amor. Tenha paciência. Perdoe seu marido. Você viu o conselho de fulana? Ela é louca. Está dizendo que é para perdoar. É porque ela não conhece o que o marido faz longe dela. Gente, não é assim não. O fato é que para você viver a inteligência de Deus, você vai ter que desconstruir o caminho e construir o caminho, da contramão. O compartilhar da inteligência divina é andar na contramão, não somente em atitudes, mas em pensamentos. Porque a partir de então, uma vez que você bebe da água que jorra, os teus conceitos mudam. Não é religião. Porque se fosse qualquer religião, tem muitas religiões que permitem um monte de coisa que Deus nunca concedeu. Então não se trata de você acreditar num Deus. Se trata de você compartilhar com Deus. O único Deus. O único Senhor. Mas como nós vamos desenvolver então essa inteligência espiritual? Se a inteligência de Deus ela está acessível. E se há então esse compartilhar, como é que eu vou fazer para ter essa inteligência espiritual? Faz como, gente? Eu oro. Só isso? Ai, se vocês soubessem
que é tudo isso. Que vocês souberem que quando eu falo que inteligência é o compartilhar da inteligência divina, gente, até para eu fazer o Wi-Fi, vocês estão pegando o sinal que vocês estão aqui dentro. Mas sai desse alcance. Vocês compartilham alguma coisa do Wi-Fi daqui? Mas no mundo, a gente quer enfiar na goela que eu não oro, eu não leio a palavra, eu não vou ao culto, eu não tenho comunhão com os irmãos, eu não vivo em santidade, mas eu sou uma pessoa de Deus. Eu sou de Deus. Porque Deus me ama e Ele me trouxe aqui para ser feliz. A gente não escuta isso? A gente escuta isso o tempo todo. Mas quando eu digo que inteligência espiritual é o compartilhar, você tem que estar perto. E como é que você faz para estar perto de Deus? Orando. Simples assim. Igual eu e o Williams, nós somos marido e mulher. É melhor nem perguntar. Né, Célio? Estamos falando para toda a terra, né? Isso, inteligente, homem inteligente, entendeu? Aula para todas as coisas, né? Então, assim, nós somos casados. Se nós não nos relacionarmos, se nós não compartilharmos o nosso dia a dia, os nossos sonhos, os nossos propósitos, é casamento? Porque tem tanto mulher e tanto marido que moram na mesma casa, mas eles não compartilham disso. Um vai para uma direção, outro toma outra direção. O fato é que vocês dividem o mesmo lugar, mas vocês não compartilham. E compartilhar naquele momento que você está em oração é um momento que você e Deus se tornam um só. Vocês tomam a mesma direção, vocês pensam as mesmas coisas. O pensamento dele passa a ser o teu pensamento. Por quê? Porque vocês conhecem um ao outro. E vocês amam estar juntos. E vocês decidem caminhar junto. No caso, você decide caminhar junto com Deus. Porque Ele vai estar sempre acessível para você. O Wi-Fi dele vai estar sempre ligado para você. O Wi-Fi de Deus vai estar sempre... Gente, o Bluetooth, você tem que ter a conexão certa. O fato é que, é assim, várias pessoas, né? Se eu ligar meu Bluetooth aqui, várias pessoas elas vão querer. Mas eu vou parear o meu aparelho àquela direção. Então, para eu desenvolver essa inteligência, eu preciso fazer o quê? Orar. Parear a minha mente. A mente de Cristo. E quando eu pareio a minha mente, a mente de Cristo, aí a gente compartilha as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, a mesma inteligência. Estão entendendo? Eu não sei nem que horas são. Meu Deus. Então, como me relacionar? Como ser influenciado por eles se não andarmos juntos? Orando. Mas tem algo que eu achei muito interessante numa fala do Estevão na aula de quinta-feira, do Jô na aula de quinta-feira. E foi que virou a minha chave. Que fala assim: eu preciso não só orar, parear, mas eu tenho que orar com fé. Mas eu posso então orar sem fé? Pode. Por costume, por obrigação, com cumprimento de ritual,
por religião. Você pode. Agora, você parear a tua vida, os teus pensamentos, crendo que há uma rede máxima que me conecta e que vai colocar sobre os meus arquivos o melhor que há, eu tenho que ter fé para isso. Eu tenho que ter fé que o que eu pedi a Deus, e até mesmo a sabedoria, essa sabedoria divina, eu tenho que ter fé que pedir para Ele desenvolver isso em mim. E aí eu me questionei assim: em qual fé exatamente você acredita? Porque isso é importante você saber. Eu posso nem pregar o restante, mas é importante você saber em qual fé você acredita. Se você acredita no seu poder de resolutilidade, ou você acredita na fé de Deus? Você acredita que você é uma mulher guerreira, que você é um homem guerreiro, que você é um homem ativo, um homem que resolve as coisas, uma mulher que resolve as coisas? Por isso, o que você determina, você realiza? Ou você acredita que é Deus? Porque muitas vezes nós estamos tão naturais, que nós cremos na nossa fé. Às vezes a gente bate no peito e fala assim: eu sou uma pessoa de fé. Queridos, deixa eu te falar, se não for a graça de Deus sobre você, você não é nada. Portanto, a fé que você deve ter é a fé do tipo de Deus. E essa fé do tipo de Deus é o que vai te levar a evangelizar. É o que vai te levar a anunciar o evangelho. É o que vai te fazer buscar a santidade. É o que vai querer viver a inteligência espiritual. Porque senão é só a fé do seu tipo. Porque essa fé espiritual que eu vou ali, tem um monte de gente ali precisando de ajuda. Aí eu vou lá ajudar. Porque eu sou apóstola, né? Eu vou lá ajudar. E logo o apóstolo, é impossível ter um apóstolo que não tem fé. Sério, não existe um apóstolo que não tem fé, um pastor que não tem fé. Aí eu vou lá ajudar, porque afinal de contas é minha obrigação ajudar. E eu consigo 200.000 cestas para ir ajudar. E eu faço, e eu aconteço, e eu ajudei. Gente, a rua encheu. E foi ótimo o que nós fizemos. A inteligência espiritual faz você entender que não é o que você faz, é quem fez por você. Porque ele pode torcer seu pé, você ficar em casa, você não vai entregar cesta nenhuma. Ele pode inclusive não te fazer conseguir nenhuma cesta sequer. Mas você acha que é você que faz, porque você é uma pessoa boa, você é uma pessoa religiosa. Mas até as coisas boas de Deus precisamos ter inteligência espiritual para fazer. Aí eu vou voltar a perguntar: em qual fé você acredita? Na fé de Deus ou na sua fé? Porque quando Ele nos chama para termos inteligência espiritual, Ele está dizendo: é necessário que você tenha fé em mim. É no que você consegue fazer. Sofia toca bem. Mas se não for diante da inteligência espiritual de Deus, ela só toca bem. Se ela acreditar que o que ela está fazendo ali está tocando, está impactando vocês, coitada. Porque ela não tem poder de impactar nem de convencer ninguém. Assim como aquele que prega, que pega o microfone, ou que vai nas ruas, ou que vai nas casas, que vai evangelizar. Se você não acreditar que você é só um instrumento, e quando você chegar lá, você vai emprestar só sua boca, e é Deus que vai falar através de você, você vai acreditar que é você que está fazendo. Menino, você viu? Falei, impactei aquele pessoal.
Para com isso. Isso nada tem a ver com a inteligência divina, com a sabedoria de Deus. Tem a ver com aquilo que você construiu dentro da sua mente. Acredite em Deus. Acredite que há um poder nele que não há em nós. E quando nós alinhamos isso, nós reconhecemos todo o senhorio de Deus sobre a nossa vida. E esse é o grande barato da inteligência espiritual. É você assumir e você tomar posse do senhorio de Deus sobre a tua vida. Então, o que não pede, aquilo que você vai orar, aí você chega, pede, mas você não tem convicção nem do que você está pedindo, nem que Deus está te ouvindo. O que vai acontecer? Nada. Aí vem aquela máxima assim, eu falo e Deus não me ouve. Às vezes Deus está até falando, mas você está falando tanto que você nem parou para ouvir Deus. Por quê? Porque a fé está no que você está fazendo e não em quem você está depositando, e não em quem você está se relacionando, e não em quem verdadeiramente é o Senhor, e não em verdadeiramente quem é o dono do Wi-Fi. Em qual fé você acredita? É uma pergunta estranha, mas é uma pergunta que eu comecei a me fazer. Porque na hora que nós tivermos a revelação disso, você está desenvolvendo a sua inteligência espiritual. Você está desenvolvendo o conhecimento de Deus sobre a tua vida, que te faz selecionar o que é de Deus, o que não é de Deus. O que vem como influência de Deus e o que não vem como influência de Deus. O que vai te levar ao cumprimento de propósito e o que vai embarrear o teu propósito. A inteligência espiritual vai te levar a uma dimensão que vai te fazer, por inteligência divina, peneirar o que serve, o que não serve, o que fica e o que não fica. Você já pensou se os casamentos fossem construídos em cima de uma inteligência divina? Já pensou se os jovens, eles verdadeiramente se movessem debaixo de uma inteligência divina? Aí vem aquela máxima sobre eles: sois fortes e corajosos para fazer o quê? Para quem? Onde? Não, mas eu sou forte e corajoso. Sim, mas para fazer o quê? Para quem? Amém? E eu vou ter que pular muita coisa. E depois de orar com fé, eu tenho orar com fé e zelo. Por que com zelo? Lucas 11:9. Lucas 11:9. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe ou uma cobra? Veja só. Então, de tanto eu bater, de tanto eu insistir, Deus vai me conceder inteligência espiritual. Mas o fato é que eu preciso fazer com zelo. O fato é que eu preciso fazer com constância. O fato é que eu preciso fazer incessantemente. Fazer o quê? De ter comunhão, de orar com fé e não desistir. Não desistir da comunhão, não desistir de estar aos pés de Jesus, não desistir de ter o conhecimento dele, não desistir de verdadeiramente ter a mente de Cristo, não desistir. Ele vai conceder para você
toda a mente dele sobre a tua vida. Imagina a tua vida toda sendo direcionada. Gente, nos últimos tempos, eu nunca pedi tanto para Deus. Nunca pedi tanto para Deus, só uma única coisa. Deus, eu quero ouvir sua voz. Cara, se eu estou ouvindo a voz de Deus, eu vou ser uma filha maravilhosa para Deus. Eu serei uma apóstola incrível. Eu serei a melhor esposa que esse Brasil já teve. Eu serei a melhor mãe do mundo. Simplesmente se eu ouvir a voz de Deus. Aí eu vou ler rapidinho em Provérbios 2, no versículo 3 e 4, que diz assim: e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata, e como tesouro escondido a procurares, o que vai acontecer? Se nos falta inteligência espiritual, devemos ser constantes, determinados em buscá-lo. Mas está dizendo que eu devo buscar como um tesouro escondido. Isso quer dizer que a inteligência de Deus, ela é como um tesouro escondido. Ela é para todos aqueles que buscam, mas buscam em lugares profundos, porque normalmente os tesouros, eles não estão em superfícies, eles estão em lugares profundos. E se você buscar a inteligência de Deus, como o ouro e a prata, como um tesouro escondido, o próprio Senhor vai te dar. E aí eu quero terminar com Gênesis 41. Gênesis 41. Versículo 38, que conta a história de José. Aleluia. O conselho foi agradável a Faraó. José deu um conselho para Faraó. Gênesis 41, versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino, lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Aí eu vou começar novamente no versículo 38. E você vai botar o seu nome. E você vai te fazer essa pergunta: acharíamos, porventura, homem ou mulher como Delvânia? Faça-se essa pergunta. Homem como? Mulher como? Em quem há o Espírito de Deus? Então a minha pergunta nessa manhã, dentro do MAGC, vocês que estão aqui e vocês que estão nos assistindo, nós, líderes desse ministério,
o Senhor desse ministério também acha, porventura, homens e mulheres em que há o Espírito de Deus? Aqueles que não são do MAGC, você que está nos assistindo, o Senhor pergunta para você: há porventura homens e mulheres como você, cheio do Espírito de Deus? Isso é uma pergunta importante de você responder, porque logo após essa pergunta, o faraó, que o povo tinha como Deus, que não é Deus, o faraó, que dita as regras de uma nação, e que o povo obedece, disse que a partir daquele momento, quem ditava as leis não era mais ele, mas era um homem ou uma mulher cheio do Espírito de Deus. Então, nessa manhã, Deus está perguntando assim: porventura é você alguém cheio do Espírito de Deus que possa salvar essa nação? Que possam salvar esta igreja? É você, porventura, a esposa cheia do Espírito de Deus que pode salvar o seu casamento? É porventura você, um filho cheio do Espírito de Deus que possa salvar a tua casa? É porventura você, homem de Deus, cheio do Espírito de sabedoria dele, que pode salvar esta nação, esta igreja, esta cidade, esta casa? Porque se José, que creu no mesmo Deus que você, então é para você. Não havia nada de especial em José. Nada, não havia um outro tipo de inteligência em José que você não possa ter. Não há nada na vida de José que você não possa desenvolver. Mas José creu desde o dia do sonho. Desde o dia do sonho, Tami. Pegou? Desde o dia do sonho, ele creu. E ele teve que crer como escravo. Aliás, ele teve que crer como rejeitado dentro da sua casa. Depois ele teve que crer como escravo. Depois empregado. Chefe. Governador. O problema é que às vezes você está na condição do renegado dentro de casa. E você acha que nunca poderá ser um governador. O fato é que o que havia de especial em José está acessível para mim e para você. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe como é que eu vou saber o que me convém? Com inteligência divina, no compartilhar da mente dele. Ele é que vai selecionar, porque se você não faz porque o pastor pode brigar, isso não é inteligência divina. Se você faz porque os vizinhos estão vendo, isso não é inteligência divina. Ou se você faz escondido e mostra que faz, isso também não é inteligência divina. O fato é que
todo o Espírito de Deus, a grandiosidade que é Deus, Ele está dentro de você. E toda a mente dele, que pode fazer com que você seja essa pessoa que Deus quer levantar nesse tempo, para salvar vidas, para se mover em espírito, para transformar uma igreja, para fazer famílias se dobrarem aos pés de Jesus. Esse alguém pode ser você. O fato é que não há jesuicidências. Então você que está assistindo, ou você que está aqui hoje, Deus está dizendo assim, só corroborando com o sonho de Talita, porque enquanto eu estudava isso, eu só lembrava do sonho de Talita. É você, a pessoa que Deus quer desenvolver a inteligência espiritual, para fazer coisas grandiosas nesse tempo, um tempo de escassez, tempo de miséria, de luta, um tempo de almas destruídas, tempos de casamentos destruídos, tempo de crentes gelados, de igrejas frias. Deus está levantando você. Deus está levantando você, Arthur. Deus está levantando vocês para esse tempo. Essa palavra não foi para quem ficou em casa, para você que está ouvindo, porque não há jesuicidência. É você que Deus está levantando nesse tempo. É você que tem a mente de Cristo, que vai fazer com que mesmo no tempo de José, que não foi diferente desse tempo, mas foi através de José que guardou uma geração para a transição. Não foi a casa de José, foi um povo. E Deus está nos chamando nessa manhã, porque Deus quer levantar vocês. Quando eu tive essa revelação, eu fiquei de pé. Fiquei de pé e chorei, porque, gente, aqui muito é dado, muito é cobrado. Às vezes a gente quer muito de Deus. Tudo bem, se você pedir o muito de Deus, você terá. Mas você quer o muito de Deus para quê? Se não for para um povo. Porque Deus, quando olhar para você, Ele vai pensar macro, irmãos. Deus quer, Ele conhece você nos detalhes, e Ele quer tratar você nos detalhes, para que você haja de forma macro. É para um povo, é para uma igreja, e não é nada sobre você, é tudo sobre o Senhor. É tudo sobre o Senhor. Bora, Rafa. Bora. Bora, Alain. Bora. Oh, Deus. Eu estou diante de pessoas que têm fé do tipo de Deus. Eu estou diante de pessoas que atendem o chamado de Deus. Eu estou diante de pessoas que estão cheias do Espírito de Deus e que transbordam as atitudes do Pai para salvar uma geração. Estou? Amém. Estou? Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia, Deus. És tu.
E o Senhor pergunta nessa manhã: acharíamos porventura homem, mulher, esposas, filhos, profissionais como este, em que há o Espírito de Deus, visto que Deus te fez saber tudo isso? Não foi você que conseguiu, não é você que sabe, Deus que te faz conseguir tudo isso, sábio como tu. E você, é você que administrará esta terra. É você que Deus chamou para administrar essa terra. E o que sair da tua boca sejam sons proféticos de vida. Sejam sons proféticos de vida e de louvor ao Senhor. Somente no trono ele não será rei em lugar nenhum, porque o nosso trono já tem um dono. O nosso trono tem Yahvé, o nosso Senhor e nosso único Salvador. Amém? E eu quero que você declare nessa manhã, se você quiser e se você tiver à disposição: Senhor, eu sou essa pessoa. Eu sou a resposta de Deus para esta terra, para a minha casa, para a minha igreja, para os meus amigos, para a minha família, para os meus filhos, para o meu casamento, para a minha faculdade, o meu trabalho, para essa saúde, para a educação, para a economia, para as artes e para as mídias, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Seja você uma resposta para essa geração. Use as mídias sociais, use e abuse. Você vai alcançar pessoas em outros continentes, amigos, pessoas que você não vê há muitos anos. Gente, as coisas que a gente tem feito aqui, pessoas em outros continentes estão compartilhando. As nossas mensagens estão chegando na Europa. As nossas mensagens estão chegando nos Estados Unidos. Tem o retorno dos Estados Unidos, da Europa. Tem retornos da África. Gente, as nossas mensagens estão atravessando continentes. Olha, as suas artes estão atravessando continentes. Não há nada pequeno quando você faz diante de Deus. O que você não pode é não querer viver uma vida em Deus. Nunca se afaste desse Senhor. Nunca se afaste do teu propósito. Nunca se afaste de viver coisas grandiosas em Deus. Em nome de Jesus. Eu sou essa resposta, Senhor. E eu quero ter a inteligência espiritual que move o meu propósito em direção à eternidade. Em nome de Senhor Jesus. A gente acompanha. O Espírito Santo vai fazer. Tereza, a música que você estava cantando aqui na frente. Esqueceu? Isso.
das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão incontáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conhecer a mente do Senhor, seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para ser restituído. porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou Que eu tenho pra te oferecer é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana,
Porque dele, também dele, para ele são todas as coisas. Amém, Senhor. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelos meus irmãos, Senhor. Obrigado por essa igreja, Deus. Obrigado pela tua inteligência, pela tua mente em nós, pelo teu Espírito, Senhor Jesus, pela tua graça. Oh, Deus, poderíamos ficar aqui o dia todo só agradecendo. Obrigada, Deus. Que a nossa semana seja de paz. Que o nosso espírito esteja discernindo o Espírito de Deus. Que o nosso coração esteja voltado ao coração de Deus. E que o amor, a presença, a santidade e a verdade de Deus esteja derramado sobre cada um de nós. Ide em paz. E o Senhor nos acompanhe. Uma semana abençoada na presença dEle. Em nome de